Ora bem, mais uma das nossas conversas, e desta feita com duas pessoas que fomos em missão. Já vai há quanto tempo, Sofia? Mais ou menos? Cerca de 16 anos. 16 anos. 16. Catarina, já vai há muito tempo. E nós, é verdade, com os missionários do Verbo Divino e também com o grupo de diálogos, a Catarina, Henriques, a Sofia Lopes e a Fátima Ribeiro arrancaram em 2005 para Angola. E foi uma aventura muito interessante. Eu dou só a frisar que a nossa Sofia Lopes está com o seu marido e os seus 3 filhos na Madeira, mais concretamente em Porto Santo. A Catarina é das Olha, Caldas. só uma parte. São Diz? 2 filhos da Sofia. 2, sim, está bem. Estava a ideia que era 3. E a Catarina está nas Caldas da Rainha e encontramos-nos neste grupo de missão, no grupo de diálogos, e arrancamos para Angola, mais concretamente para o Tomboco. E também não nos conhecíamos, certo? Conhecemos uns meses antes. O que é que tu te lembras desses tempos? E isto vai ser um recordar, que é muito interessante. Uhum. Sim, ou seja, antes de chegarmos a Angola fizemos um percurso de formação, de reflexão, conhecemos-nos um pouco, como tu dizias, não foi muito tempo antes, mas foi o suficiente para percebermos se realmente era o lugar certo onde fazer voluntariado, se estávamos a ser coerentes com nós próprios, não é? Porque antes de fazermos voluntariado fora de Portugal devemos realmente perceber se estamos a ser coerentes e também estamos a ter uma atuação voluntária e solidária no nosso próprio país, se não vamos só para umas férias assim diferentes, se vamos realmente com a intenção de uma partilha horizontal e uma colaboração rica para os vários lados, sem preconceitos, de coração aberto para dar, para partilhar, para receber. E fizemos esse percurso juntas, não é? E também estas viagens também são muito caras, portanto tivemos que fazer várias aventuras de angariação de fundos, e o momento da partilha foi um momento também de realização de um sonho, de podermos ir ao encontro de um país novo, de uma cultura nova e que nos deu tanto, não é? E que nos encheu o coração, sem dúvida. Catarina, e eu devo salientar que aqui a Catarina é muito, e bem como também a Sofia, muito ponderadas, e eu era a mais afoita, andava sempre à frente e fazíamos isto e vamos aquilo, e elas acabavam por controlar, dizer, vá com calma, vamos com calma, e isso achava sempre muito engraçado. Mas há uma coisa que a Sofia deve concordar comigo, é que a Catarina tem assim um humor muito interessante, e era quem nos fazia rir a missão toda, não é? Catarina, é a realidade, não é? Que é mesmo assim. Diz lá o que é que tu achaste de estar com estas 2 amigas de missão, a Sofia e a Fátima. O que é que tu achaste, o que é que foi para ti estar connosco em Tomboco? Se te lembras como é que nós chegamos, como é que foi? Ora bem, como a Sofia disse, realmente tivemos uma preparação antes de ir, não é? Éramos um grupo, penso que de 9 pessoas. Sim. Éramos 9, não era? Éramos mais ou menos, depois divididos por vários locais, e nós 3 fomos para o Tomboco. Divididas por várias missões, e nós ficamos as 3 em Tomboco. Confesso que realmente foi uma surpresa, porque conhecíamos assim das formações e das atividades que fazíamos antes, mas pronto, como a Fátima diz, era muito aventureira, queria sempre fazer tudo, quase que às vezes nem pensava bem, tínhamos que eu e a Sofia, acalmá-la, porque ela era sempre tudo para a frente, mas desde logo do início foi uma missão muito boa, foi uma missão, penso que, apesar de não nos conhecermos bem, como eu disse, ficamos realmente 3 amigas e acho que correu maravilhosamente bem. Não podia ter corrido melhor e também não podia ter sido feita com outras pessoas. Portanto, acho que foi a missão ideal e adequada para nós as 3. Acho que sim, concordo contigo. Eu lembro-me perfeitamente que nós até chegamos a falar entre nós e dizíamos assim, mas porquê é que nos escolheram? Quer dizer, nós somos tão diferentes, parece que não tínhamos nada a ver. E foi interessante,
porque nós completávamos. Eu acho que na altura até ficávamos assim a pensar, bem, se calhar como nós somos mais um bocadinho diferentes, eu por mim pensava, pronto, a Sofia vai aqui colocar uma ponderação em nós, porque eu e a Catarina já nos conhecia mais um bocadinho, e foi interessantíssimo, porque nós completamos-nos de uma forma extraordinária. E eu queria vos perguntar, porque eu lembro-me de imensas histórias, porque assim, nós fomos para o Tomboco, norte de Angola, uma aldeia onde já não iam missionárias leigas há muitos anos, e a população ficou assim um bocadinho, o que é que estas mulheres vêm aqui fazer, o que é que elas querem de nós, e isto num pós-guerra, porque foi um pós-guerra, não é? Ainda estavam ali as primeiras eleições livres a acontecer, e tinham acontecido há pouco tempo. Então o que é que eu pensava? Bem, a população se calhar não nos vai aceitar bem, mas aceitaram-nos muito bem. E eu lembro-me, mas que não queria ser eu estar a falar, que assim, quando nós chegamos, aquela casinha, não é? Estava lá, Sofia, lembras-te de quem é que estava lá? E a Catarina, para não ser só eu a falar. Sim, fomos muito bem acolhidos pela missão dos missionários do Verbo Divino. Estava na altura, não sei se já era padre, acho que não, o Ademar, que era um seminarista, e toda a comunidade missionária daquela aldeia, e das coisas. E o Padre Serres, acho eu, que era o Padre Serres. E o Padre Serres, sim, e não me lembro do nome do outro padre. O Padre Bento. Padre Bento, exatamente. Pronto, Padre obrigada. Bento. Mas realmente a comunidade recebeu-nos maravilhosamente bem, e ainda hoje guarda a simplicidade e a alegria deste encontro, desta partilha, ou seja, pessoas de culturas diferentes, e nos terem vindo a oferecer laranjas, que foi assim mesmo uma grande manifestação de... Sim, como também não estavam a contar que viessem turistas, estrangeiras, foram muito, ou seja, um acolhimento mesmo muito grande. Vieram-nos oferecer laranjas e ainda hoje eu me lembro dessa oferta tão carinhosa e muito, muito simpática para quem vem de fora, de outro país e de outra cultura, e muitas vezes penso que recebo tantos estrangeiros em Portugal e não os acolho da mesma forma. Portanto, ficou sempre um excelente testemunho. Eu lembro-me, não sei se te lembras dessa história, que foi, a Catarina é capaz de se lembrar também, quando foram 3 laranjas e 3 batatas que nos deixaram à porta, porque as pessoas iam de manhã para a missa, muito cedo, tipo 6 da manhã, era assim uma coisa, porque o sol nasce lá muito cedo e eles depois é que começam a vida deles, mas vão primeiro à missa. E havia ali uma coisa que era, vamos à missa, não vamos tão cedo, pronto, e então deixaram-nos ali à porta. Foram as 3 laranjas, que era uma para cada uma, e as 3 batatas. E isso foi assim, quase com sinal, não é? De acolhimento. Mas estou-me a lembrar também Catarina, outra história que tu te lembres e que achas interessante a nível da população, ou dos jovens, o que é que te tenha marcado também nessa missão, ou até de nós as 3, relacionamento, ou o que fosse. Olha, eu lembro-me, logo no primeiro dia que nós chegamos, antes ainda da história das laranjas, nós chegamos de noite. Quer dizer, não foi muito tarde, mas era noite escura mesmo, noite escura, porque lá também anoitece muito cedo. Ainda por cima lá nem sequer havia luz, não é? Não havia luz, não havia energia. Eu sei que nós íamos ainda no carro e aquilo era tudo muito escuro. E nós só vimos assim uma fogueira ao longe. E lembro-me nós termos chegado à casa da missão e estarem lá também as irmãs que faziam parte da comunidade, que eu não me lembro qual era a congregação, mas elas não eram do Verbo Divino. Não eram outras. Não eram, mas estavam lá também em casa, à nossa espera, e realmente foi uma recepção muito boa. E sei que depois foram-nos apresentar a nossa casa, e a nossa casa era, pronto, aquele tipo, que era a antiga enfermaria, penso. Não era a antiga enfermaria. Era uma casinha que eles tinham lá que só tinha 2 divisões, em frente. E eu lembro-me de nós entrarmos e de
tu e a Sofia ficavam num quarto, tipo numa divisão que nem sequer tinha uma portinha, portanto tinha duas caminhas, e eu fiquei logo noutra que tinha uma caminha. E lembro-me, e fiquei a pensar como é que num sítio daqueles que realmente não tinha nada, eles tinham colocado em cima das nossas caminhas, não sei se vocês se lembram, uma pastinha dos dentes e um sabonete. Foi, agora que estás a falar já não me lembrava, foi. E eu pensei, realmente, uma coisa, pronto, que eu pensei, onde é que foram buscar e o cuidado que tiveram de deixar aquilo para nós. E depois, realmente, como a Sofia disse, no outro dia de manhã nós estávamos a pensar se íamos à missa ou não, porque a missa era às 6h30. E apesar de já de ser, nós não fomos naquele primeiro dia à missa, mas depois de termos recebido as laranjas, e depois as mamãs ficavam lá à porta à espera que nós aparecêssemos. Portanto, nós éramos obrigadas, até mesmo não quiséssemos levantar cedo, porque eles já estavam logo lá de manhã para nos dar os bons dias e as boas-vindas. E o cor era maravilhoso, não é? E as missas, e começamos a ir à missa, e as missas realmente eram maravilhosas. No final já passando um bocadinho à frente, ou seja, também ligando ao coro, portanto, eles fizeram questão de fazer vários ensaios para que nós levássemos uma cassete gravada com as músicas, aquelas vozes, músicas maravilhosas, e pudéssemos recordar aqueles momentos de partilha conjunta. Ainda hoje tenho essa cassete e até passei para MP4, portanto, só se vocês quiserem, é algo mesmo que me acompanhou muito estes anos todos, não é? Que é essa partilha que houve, e essas músicas e essas vozes que são realmente inspiradoras. Ainda me lembro que uma das músicas era o Queimbo, Queimbo. Era qualquer coisa assim, Queimbo, 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 Queimbo. O resto já não sei, mas lembro de cantar e de estar com eles. Mas, e tu até participavas, o coro tinha, quando era as ofertas, que era muito cantado e dançado, tu até participavas. Sim, que eu adorava ir para lá para o meio e estar e cantar com as populações, cantando mal, porque eu canto muito mal, mas acabava por ser. Mas participando, eu acho que é assim, vocês, cada um da sua forma, porque nós somos completamente diferentes, mas, por exemplo, eu lembro-me que a Sofia, tu ficaste mais com as crianças, não foi, Sofia? Com as crianças, com os jovens, e fala-nos só um bocadinho também daquilo que tu foste fazer na missão, porque fomos um mês de missão, não é? E não havia telefone, não havia telemóvel, mas isso mais para a frente vamos falar. Mas conta-nos só um bocadinho o que é que tu foste fazendo com as populações, principalmente com as crianças. Porque a Catarina depois também ajudava-nos todas, mas havia especificidade em algumas coisas que íamos fazendo. Sim. Nós íamos com expectativas de partilhar o melhor que nós tínhamos e de poder colaborar com as atividades sociais e educativas da própria comunidade. E ficámos totalmente disponíveis para quaisquer que fossem as necessidades. Tenho aqui o meu filho a querer participar também. E então, portanto, dentro desta, do que poderíamos colaborar, que realmente era pouco tempo para nós, foi muito pouco tempo, não é? Foi uma partida, tivemos lá muito pouco tempo, mas conseguimos ao menos comunicar com as pessoas, contactar com os jovens, com as crianças, e fazer atividades de animação sociocultural, um pouco, acho que foi acima de tudo esta partilha intercultural com as crianças e com os jovens, que pudemos proporcionar um diálogo, uma reflexão sobre vários temas. E sinceramente não fizemos nada de especial, sendo mesmo muito concreta. Foi a presença ativa, escutativa, uma partilha muito rica de culturas, de vivências, de temas da vida e do mundo que ficou, tanto para nós como para eles. Porque eu lembro-me agora de uma situação com a Sofia, que era, eu lembro-me que lembras que tinha aquelas escolinhas, que aquilo era só cimento, mas muito alto, não é? Pintámos a escolinha. Os jovens e cantavam, ajudavam a limpar. Lembro-me perfeitamente que algumas atividades que tu fazias era ir buscando os plásticos, recolhendo algumas coisas. Lembro-me também que se pintou ali qualquer coisa na escolinha, que tu fizeste uma dessas atividades, que foi pintar com os jovens, com as crianças, não é? Com as crianças pintámos um sol. Um sol.
Um só. Ou seja, fazer coisas de maneira que também a criança se sinta bem, se sinta motivada, com esperança, porque quer queiramos, quer não, quando nós partimos e que vamos para a missão, mesmo indo só um mês, que se pode fazer muito pouco, para as pessoas que nos recebem é um sinal de esperança, de que não estão esquecidos, de que não estão abandonados. Há alguém que do outro lado do mundo ou noutro país se lembra deles. E só para ajudar a contribuir, nos lembramos não de forma interesseira ou com objetivos económicos, como muitas vezes não é? Recebem visitas de fora com outros interesses. Exato. E nós estávamos na nossa profunda humildade e ingenuidade e partilha espontânea, de coração aberto, e simplesmente queríamos estar. Eu saltava agora para a Catarina, a Catarina teve outra especificidade, até porque a Catarina estava mais como é nutricionista na parte da nutrição e de ver também trabalhar com as mamãs e trabalhar com as jovens. Algumas coisas que te tenhas lembrado ou que te lembres do que ias fazendo? Olha, lembro-me das reuniões que nós tínhamos com os jovens ao fim do dia, ao fim da tarde. Nós reunimos sempre em frente à escola com os jovens da aldeia e outros jovens que até vinham de aldeias ali perto. Esses momentos eu acho que eram realmente muito enriquecedores. Quer para eles, que tinham sempre muitas perguntas, porque eles queriam sempre saber como é que era a nossa experiência, a nossa vivência cá deste lado, quer para nós, para vermos realmente também a experiência e a vivência deles. Achava essas reuniões realmente muito, muito enriquecedoras e foram assim uma experiência maravilhosa. Eu lembro que nessas reuniões nós falávamos sobre vários temas e depois os senhores padres e as irmãs nos pediam para falar especificamente, porque pronto, também havia ali o fator das meninas engravidarem muito cedo, a sexualidade, as doenças também transmissíveis sexualmente, e lembro-me de uma situação muito engraçada que foi quando nos perguntaram como é que se contava o período fértil. Nós pensava que não ias contar isso. Assim, que não me esquece. Assim, pois, olha, vocês façam as perguntas que depois amanhã, na próxima reunião, nós vamos responder tudo mais. E chegamos a casa e fui de rir, porque nós, prontos, aqui em Portugal não é necessário, as pessoas vão, uns tomam a pílula, outras fazem outras formas, mas nunca tivemos essa necessidade de contar, então nós não sabíamos contar muito bem e não queríamos lhe dizer. A Catarina saberia melhor do que nós, não é? Mas para não estarmos ali, a gente ficou ali, tipo, uma dizia de uma forma, outra dizia de outra, e depois, como não tínhamos bem a certeza, ficamos ali na dúvida e dissemos, não, vamos confirmar primeiro como é, não vai a gente estar a induzir em erro. Isto realmente é muito importante e é uma questão que eles querem realmente, e acho que tivemos que ir para casa estudar a lição. Foi. Essa achei uma situação que me lembrava. Como também, depois, para não deixar ficar mal, e por isso é que é muitas das vezes importante aqui em Portugal, antes de partirem os missionários, os voluntários, terem formação, porque assim, quando nós estamos lá, várias coisas acontecem, várias questões são colocadas, e nós não devemos dar a resposta logo de imediato. Temos que pensar muito bem nas consequências dessa resposta, porque estamos numa cultura diferente, estamos num país diferente e temos pessoas diferentes também ao nosso lado e com outra formação, uns mais, outros menos, mas temos que ter muito cuidado. E nós o que fazíamos, para que depois também não houvesse o fator vergonha, porque as pessoas depois lá queriam fazer as perguntas, mas tinham vergonha porque os outros vão dizer, olha, este fez esta pergunta. O que é que nós combinamos? Foi... dávamos um papelinho, anonimamente cada um fazia a pergunta que queria, nós levávamos para casa essas perguntas, respondíamos entre as três e ao outro dia dávamos as respostas a todas as perguntas, mas não dizíamos quem foi que a fez, porque assim todos sabiam sobre vários temas e várias questões que tinham sido colocadas, e isso foi muito interessante, não acharam na altura? Foi uma decisão que tínhamos tomado. Eu pergunto a vocês, quer dizer... Agora se calhar já não aconteceria, não é? Porque há 16 anos o acesso à informação não era muito mais dificultado, não é?
era difícil ali, não me lembro de ver uma biblioteca, provavelmente até havia, mas não chegámos a conhecê-la e provavelmente o acesso à informação era diferente, passaram 16 anos, certamente as coisas estão muito diferentes. E nós também não levávamos smartphones, não tínhamos sequer telemóveis ou smartphones para poder responder rapidamente, portanto ainda era muito com recurso a livros, e nós próprios tínhamos que estudar com recurso a livros e o acesso ao livro nem sempre é muito fácil, principalmente no interior de Angola. Não era, agora não sei, já não vou lá há muitos anos. Há 16 anos não era. Não te esqueças que há 16 anos nós nem sequer tínhamos telefone. Pois nós é isso, era outra realidade. Não tínhamos água, não tínhamos telefone e nós ficamos lá tipo 3 semanas sem sequer contactar com as nossas colegas que estavam em Luanda. Portanto, nós tínhamos mesmo que à noite discutir, ou seja, refletir entre as 3 e também com a ajuda das irmãs e dos padres da missão, realmente as dúvidas que nós tínhamos, porque parece que depois lá surgem 1001 perguntas, eles depois querem saber muita coisa. Era essa a dificuldade de acesso à informação e que nós, por virmos um bocadinho de fora, acabávamos por ser uma oportunidade para debater alguns temas. Eu lembro-me uma das perguntas que era se tocar numa mulher grávida, se eu lhe tocar na barriga, o homem tocar na barriga ou fizer um carinho na barriga ou qualquer coisa, será que a criança nasce deficiente, com maca, com algum defeito? E depois também a nossa preocupação em que os rapazes respeitassem as meninas e as meninas também tivessem respeito. E eu, pronto, agora falando um bocadinho só da parte que eu falo, eu estive a dar formação pedagógica adequada àquela realidade, ou seja, sem livros, sem quadros, quadro ainda tínhamos, com giz, mas numa capela antiga, na igrejazinha era onde eu dava a formação, em que vieram na altura cerca de 75, 80 professores daquela zona toda, e é um orgulho porque nós hoje temos jovens, que alguns até têm, que vivem em Luanda e que estou ligada a eles no Facebook, e dizem que a grande esperança e o motor de motivação para continuarem a estudar e se esforçarem fomos nós as 3. Eu tenho isso até no Facebook, numa mensagem que me mandou um jovem que hoje é economista em Luanda, e temos o Miguel, que também é advogado, e que dizia, eu nunca hei de esquecer aquilo que as irmãs, as manas, que eles chamamos as manas, fizeram por nós, porque foram vocês que nos deram força para ir em frente. Isso é extremamente importante, não é? Por mais que a gente faça o que quer que seja. E na formação, eu lembro-me perfeitamente que uma coisa que me marcou imenso, eles vinham muitas das vezes com fome, não é? Porque não havia, dormiam muitas das vezes nas casinhas ou ao relento, ou para ter informação, ou com a Sofia, ou com a Catarina, ou comigo, em várias áreas, o que fosse, e que aproveitavam ao máximo. E foi extraordinário ver o quanto do pouco que nós levávamos queriam absorver, queriam ter conhecimento, estudar, e isso é extraordinário, ver hoje esses jovens não se esquecerem daquelas 3 mulheres que foram para o Tomboco, mas que ficaram na memória delas, e eles ficaram na nossa. Como eles ficaram na nossa, exato. Acho que qualquer oportunidade de educação formal, não formal e informal, não é? Que foi o que nós tivemos, não é? Nós também passámos por um processo de esta partilha toda, não é? De experiências, de vivências, de conhecimentos, não é? Porque é uma grande aprendizagem, foi uma grande aprendizagem para todos e não nos esquecemos. E também quando temos oportunidades destas na vida, de aprender e de ouvir e de viajar para longe, seja em termos de vivências no local, seja em termos de distâncias mais longas, realmente os horizontes abrem-se e as oportunidades também podem levar-nos a outros locais que inicialmente não tínhamos pensado. E também a minha vida também mudou pelas atividades, pelas vivências e experiências de voluntariado, e inclusive esta ida a Angola, ou seja, as nossas prioridades e os nossos percursos são definidos também pelas nossas experiências e vivências, e esta foi extremamente forte e impactante.
lembro-me, a Sofia não, a Catarina também esteve ali um bocadinho na parte nutricional, porque, pronto, era só fungi, ou seja, aquela farinha com água, e ela tentava utilizar os recursos que existiam lá para ensinar as mamãs. E houve um dia muito engraçado, que nós chegamos a casa à noite para comer, e o Ademar, o seminarista, lá estava na cozinhinha a fazer umas coisinhas, e nós ajudávamos a lavar a louça, a limpar, a fazer tudo, e o Padre Sérgio e o Ademar tínhamos feito uma surpresa, que foi, se vocês se lembram, umas pizzas diferentes, lembram-se disso? Uhum. Com, olha, digam lá, vocês, não quero ser só eu. Com bichinho. Pois foi. Não sei, eram lagartas. São lagartas. Eles tinham lá num saco, num frasco. Eram lagartas que andam nas couves aqui, pode-se dizer assim, na tronchuda ou na couve ou assim, aquelas verdinhas, que eles assam, depois elas ficam escurinhas, crocantes, e então teve-se ali uma pizza. Claro que a Catarina provou da pizza, mas não do bichinho. Eu ainda comi um bocadinho, mas nada. Eu comi Mas é uma assim, lagartazinha. Mas está super na moda agora também em Portugal, começa a haver um grande movimento e empresas a quererem investir em alimentação através de comermos insetos, porque tem imensa proteína, e em termos da sustentabilidade ambiental é uma das alternativas ao consumo de Quem diria a nós que há 16 anos já estávamos muito à frente. Portanto, já estávamos muito à frente há 16 anos atrás, é verdade. Bem visto, Catarina. Que eu não sei se vocês não se lembram, mas é assim, eu posteriormente, depois, fui numa outra missão, também para Tomboco, com a Catarina, onde a Sofia já não foi, fui a Catarina e a Fernanda, que depois também havemos de falar, mas uma coisa que marcou foi que quando fomos no segundo ano, vimos que muitas das coisas que nós tínhamos falado e tínhamos feito não caíram no esquecimento, ou seja, porque nós tentamos sempre tentar dar sequência, ir um ano e depois tentar ir num segundo ano para dar um bocadinho de continuidade. E foi muito interessante ver que os jovens vinham ter connosco e não se esqueciam do que tinha acontecido anteriormente, não é? E uma das coisas que no segundo ano nós fizemos, mas no primeiro ano eu acho que não me recorda se falamos nisso, se não falamos, mas foi quando se criou a horta da escola, ao lado da escola, criar uma horta, que era aquilo que o padre Joaquim, dos Missionários do Verbo Divino, fez também no Benim. Eu lembro-me dele ter falado isso e nós tentamos colocar isso também, e a partir daí todos os anos tentávamos, e é muito bom, que é ensinar aquelas crianças que viveram durante a guerra, cresceram durante a guerra e que tiveram que andar a fugir de um lado para o outro, não sabem muitas das vezes como preservar as sementes, como cultivar, e ali na horta escolar, eles que muitas das vezes vêm com fome, às vezes nem têm refeição nenhuma o dia todo, pelo menos na escola têm uma refeição. E foi muito interessante que foi limpar-se aquela zona toda ao lado da escola, depois levamos sementes e tentamos que os professores e os alunos cultivassem tomate, cenoura, tudo isso. Para quê? Para depois também aprenderem a cultivar, aprenderem a preservar e terem direito à sua sopa. Isso foi extraordinário e acho que vai ficando. Não sei, é assim, sim. essa foi no segundo ano. Não, ainda capinei com todos. Pronto, também então todos no primeiro. Pronto, no primeiro ano. Depois vocês continuaram, de certeza. Sim, eu não me lembro muito bem, por isso é que estava a perguntar. Mas lembras-te disso, Sofia, Catarina? Claro. Sim, no primeiro ano nós fizemos a preparação do terreno com os jovens e depois no segundo ano chegamos lá e realmente eles mantinham o terreno e nós levamos mais sementes, até tínhamos deixado na altura sementes e realmente foi muito bom ver que aquilo não foi só uma atividade para nós vermos e para nós ficarmos contentes, nós, as irmãs. Foi muito bom vermos que eles deram importância e que eles continuaram a cuidar do terreno e no ano seguinte lá estava o terreno com as plantações. Exatamente. Inclusive até tivemos uma aula com as mamãs que fizemos a sopa. Exatamente. Agora não me lembro se foi no primeiro ano, se foi no segundo. Sofia, tu estás... No segundo. Não estava. Eu não me recordo. Pronto, foi no segundo ano. E nós tentamos ao longo dos anos, porque uma coisa é dizer, coloquem batata, façam isto assim. Outra coisa é fazer a sopa ali e cada um provar. Cada mamã trazia qualquer coisa do que tinha na sua machamba e de lembrar que as mulheres são um grande motor
de evolução. Elas são, no fundo, mães, são agricultoras, são tudo. Os homens também ajudam, mas como o homem vinha num pós-guerra, acabava ainda por vir com aquele estatuto de soldado e tudo mais, e as mulheres eram um grande motor para tudo, não é? E que era extremamente importante. Eu lembro-me de outra situação também muito engraçada, que eu acho que foi com os jovens, não é? É que nós tirávamos sempre um dia para fazer um piqueniquezinho e que fomos fazer também qualquer coisa. Lembras-te, Sofia? Mas à praia. Exatamente. E fomos também com as jovens do lar de infância e juventude, que era orientado também pelas irmãs, e havia lá muitas jovens com quem criámos assim uma excelente ligação, e foi mesmo, ainda há uma específica que eu não vou esquecer, que também criámos muita interação, empatia, e também tínhamos muitos diálogos e oportunidades de convívio com essas jovens. Conta-nos lá, Sofia, não, a Catarina, que é para não ser eu lembro-me, tenho tudo aqui presente, mas nós fomos de caminhão, não é? Não foi no segundo ano, Catarina, que estivemos com o senhor padre que está em Roma, o senhor padre, como é que se chama? Ai, agora estou aqui, falha-me o nome do senhor Padre Antunes. Não foi no segundo ano, estou a dizer no primeiro ano. Lembras-te, Sofia, quando nós fomos para a praia, como é que foi? Fomos de caminhão, penso eu, ou de jipe, já não me recordo. De jipe. Não, de caminhão. Fomos de caminhão, aquele caminhão que eu ainda me lembro de caixa vermelha. Mas isso foi de caixa aberta, não é? E era de caixa aberta. Não, foi no primeiro ano. Acho que era de caixa aberta porque a gente fartou-se de cantar no caminho e apanhar ar. Foi de caixa aberta, atrás, e na vinda para cá vinhamos nós e também vinham uns jovens, e na vinda para cá eles pararam, já viemos de noite, pararam e fizeram umas queimadas para matar uns bichinhos, para eles agarrarem, que depois levaram para casa. Não sei se vocês se lembram, mas eu lembro perfeitamente. Eu ia falar nisso. Conta lá, Catarina. O bichinho foi lá, tipo, aos meus tipo pezinhos. Matacanha. Exato, parecia um rato gigante. Então não sei. Era o quê? Não me lembro o nome. Não te lembras? Não me recordo. Eu não me lembro o nome, mas que eles costumam muito fazer isso, que aquilo é assim, acho que eles veem, fazem tipo uma queimada e depois apanham uma data deles que é para depois levarem para casa e depois comem aquilo, não sei se é tipo assado. Não era uma perna de viado? Não. Isso foi... Não. Eu acho que depois eles trouxeram aquilo para cá. Isso foi com o Padre Antunes do segundo ano. A Sofia não estava. Eu vou-te pedir, Catarina, para pôr o computador mais para cima. Quando fomos, eu acho que isso foi no segundo ano, e podemos contar igual, que foi ao outro dia, fomos comer à casa das irmãs, eu acho que fomos num sábado, e ao outro dia fomos comer à casa das irmãs, e estávamos a comer tranquilamente, ok? E já perto do final, a Catarina vira-se e diz assim: olha, estás a gostar da tua carne? E eu disse: estou. Pronto, é o bichinho que matamos ontem. Pronto, aquilo era tipo coelho, não é? Mas eu acho que foi no segundo ano que estava o seu Padre Antunes. Porque no primeiro ano, Sofia, nós fomos também, mas fomos para a praia do Quinzal. Foi, não foi? Com o Padre Bento. Não, mas sim. Era a Padre do Quinzal. Era, que até estava lá um catequista à nossa espera e nós ficamos ali a fazer algumas coisas. Eu acho que foi isso. Olha, também agora lembro-me de uma coisa que nós fazíamos e que eu realmente recordo e que tenho imensas saudades e que acho que eram maravilhosas, eram nossas visitas às aldeias. Isso. Podes falar um bocadinho delas, Sofia, Catarina? As visitas às aldeias, que nós íamos com o padre, pronto, morávamos... Que era enfermeiro, não é? Que era enfermeiro, demorava imenso tempo a irmos, as viagens eram longas, mas o facto de nós chegarmos às aldeias, estarem lá, fazíamos a celebração da missa, estar lá toda a comunidade à nossa espera, e no fim a recepção que nós tínhamos era, pronto, uma coisa realmente espetacular. E lembro-me que, além disso, o padre também, que era enfermeiro, vamos lá, depois íamos visitar os doentes. E eu lembro-me, no primeiro ano, nós íamos visitar uma senhora muito idosa e do padre dizer que ela estava realmente, mal e que e depois nós não tínhamos nada também para poder ajudar, não é? Eu lembro-me no segundo ano,
de voltarmos à aldeia e da senhora estar lá ainda. Exato, olha, não me lembrava disso. Isto é ficado super alegre, não é? Exatamente, e realmente eu pensar realmente da resistência daquelas pessoas, pronto, é o que eu me lembro mais. Não têm nada, não têm medicamentos, não têm comida. Exatamente, exatamente. Para pôr a câmara mais para o rosto dela, para baixo um bocadinho, para se ver um bocadinho do pescoço. Pronto, ok. Então, mas são pessoas e populações que não têm absolutamente nada, e nós também às vezes levávamos um bocadinho de medicamentos, mas não chegava, não é? E quando a Catarina fala que demorava muito tempo a chegar lá, porque não havia estradas. Aquilo era uma autêntica picada, era corta-mato, olha, era buracos que ainda foram deixados da guerra. Se te lembras de alguma coisa em especial, Sofia, não sei, dessas nossas longas viagens para as aldeias, que te tenha marcado? Paisagens, a terra batida vermelha, muito vermelha, de argila bem vermelha, que é sempre uma paisagem que marca, os embondeiros maravilhosos, as árvores mais bonitas que já vi na minha vida. Agora também gosto muito dos dragoeiros, que são próprios da Macaronésia, mas fora isso, os embondeiros sempre me marcaram, e essas paisagens. Eu acho que só é importante dizer para quem pensa em fazer voluntariado, e nós fizemos voluntariado de curta duração, é importante dizer-se que nós realmente vamos por tão pouco tempo que não vamos mudar realmente nada, a não ser esta parte mais do encontro, da interação, da aprendizagem mútua. Mas quando fazemos estes voluntariados de curta duração, fomos sempre integrados, neste caso ficámos numa equipa missionária que tem um trabalho de longa duração, ou seja, que já lá estavam há anos e que continuaram anos a seguir, ou seja, nós vamos contribuir um bocadinho para alguém que já lá está. Não chegamos, vimos e achamos que somos o máximo e vencemos e somos os salvadores da pátria. Não, integramos uma equipa, integramos algo que já está em curso e que vai continuar depois, mesmo que nós saiamos, lá está, a equipa missionária continua lá e outros voluntários vão, e que nós damos um bocadinho o que temos naquele momento, e há pessoas depois que voltam e então já vão por 1 ano, 2 anos, ou às vezes até muitos mais anos. E este integrar em organizações que estão no terreno, conhecem as comunidades, que já há uma confiança mútua, isto sim é importante. Portanto, a formação antes de ir, e depois a pessoa integrar organizações de confiança, acima de tudo, que realmente são honestas, transparentes, corretas com a população, horizontais no tratamento, e que nós podemos contribuir para essas organizações, porque lá está, é um reforço que essas organizações têm durante aquele período do ano, quando os voluntários vão. Mas depois essas organizações continuam, e as comunidades têm quem continua a colaborar diretamente com elas. E isto é muito importante para se pensar que não se chega-se como uns grandes salvadores, porque isso é a ideia que nós nunca queremos passar no voluntariado, porque na verdade nós é que aprendemos muito com esta experiência. E eu acrescentava também ainda outra situação, que é, nós vamos integrar-nos numa equipe que está lá o ano todo, e por isso é que temos que ter muito cuidado. Para além da formação, que eu acho que é extremamente importante em Portugal, e cada vez mais a formação vai evoluindo, vai melhorando. Por exemplo, nós mesmo aqui na Ama a Vida temos tido várias formações ao longo do ano que passou para a equipa que estava para ir comigo para a Argentina, mas dadas por várias pessoas de várias áreas, porque depois nós vamos abranger. Mas, acima de tudo, é nunca esquecer que qualquer decisão nossa pode estragar todo o trabalho feito para uma equipa que está lá há 1 ou 2 anos. Por isso, qualquer decisão não deve ser tomada na hora, sem antes se falar com a equipa principal, sem pedir opinião. E é muito fácil, a gente não precisa responder assim, olha, eu tenho que falar primeiro com os meus superiores, ou tenho que falar primeiro com o senhor padre tal, ou com o responsável tal, e depois digo-lhe. É fácil dar esta resposta, para que depois não sejamos responsabilizados por situações graves que às vezes até podem destruir uma missão.
não é? E eu acho que isto também é importante frisar. É importante, sim. Eu estava-me a lembrar também daqui algumas situações que eu acho que isto que ainda temos que nos ir... Isto nós vamos puxando pela cabeça. Então estava-me a lembrar que... Vocês lembram-se de uma noite que nós estávamos? Porque assim, a nossa casinha eram umas paredinhas, tinha uma janelinha, no quarto estava eu e a Sofia, os pés viravam, pronto, as camas viravam assim uma para a outra, e eu estava nesta, tinha uma janelinha de madeira, e a Sofia estava nesta que tinha a portinha. E depois entrava-se assim, era a da Catarina. Pronto, e nós tínhamos a nossa rede mosquiteira, e eu só me lembro, um dia à noite, aos berros dei um salto enorme e fujo quase que para a cama da Catarina. Porquê? Porque aquilo, a nossa casa, por cima era chapa batida, não é? E entra um morcego. Quando eu acordo com o barulho, eu dou de caras com as asas do morcego agarrado ao mosquiteiro, e eu que sou uma guerreira e tudo. Oh, opa, vira, bota embora. E lá fui eu aos gritos. Lembram-se dessa situação? Essa nunca mais me esqueço. Não me lembrava que era o morcego. Lembro-me de qualquer coisa. E há outra que eu também acho engraçado, depois tudo isto acontece, a gente ri-se ao longo do dia, e passam-se às vezes semanas a rir disto, que foi, nós estávamos as três e começamos, Sofia, ouves este barulho? Catarina, ouves este barulho? Eu ouço, e aquilo pim, pim. Anda alguém no telhado, anda alguém lá fora, porque quer queiramos, quer não há luz. Não é? Só quando tínhamos o gerador, depois desligava, tínhamos a nossa pilha, uma pilhinha que nós usávamos, tínhamos tipo um baldinho para fazer as necessidades à noite, era o que tínhamos, não tinha mais nada, uma bacia para tomar banho de caneco, levávamos a água num balde, deitávamos na bacia e, toca lavar a cabeça, o corpo com um caneco, era assim. E então, aquele barulho continuava, pam, 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 pam. Era um barulho estranho. E nós ficamos acordadas horas, várias horas, e a falar e com medo e tudo. Depois agora não me recordo se fomos adormecendo. Eu só me lembro é que ao outro dia... e nós ainda nos pusemos a pé, não abrimos a porta, porque dizíamos que não nos podíamos abrir a porta. Ainda viemos à noite ver naquela situação onde tínhamos as caixinhas com as coisas que tínhamos levado, a ver se eram ratos, se era alguma cobra que andaria, andamos a bater com a vassoura em cima. Então, o que é que era? Lembram-se o que é que era? Era a chuva. Era a chuva. Era a chuva. Era um orvalho que estava a cair. E havia a chuva em telhas de zinco era uma árvore. Então, o orvalhito não fazia barulho. Só que o orvalho, ao cair nas folhas que estavam um bocadinho em cima da chapa de zinco, da chapa de telhado, havia umas folhas largas. Sim, mas a chapa com a chuva faz um barulhão. Acumulava nas folhas e pum, voltava a acumular e pum. E ao outro dia o que a gente se riu, que noite que nós passamos. E eu lembro-me disso assim, de repente, dessas situações. Outras situações que vocês achem que sejam importantes, até falar a nível, sei lá, da água, que vocês se possam lembrar. Lembram-se que nós tínhamos lá um grande, era tipo um cilindro enorme, tipo, estão a ver aqueles caminhões da gasolina, mas aquilo não era de gasolina, era um caminhão de água, não é? Que estava vazio e que nós achávamos que tínhamos ali água, fomos ver. Alguma coisa que vocês achem que se vão lembrando, porque estas coisas são importantes. Não sei. Olha, eu acho que realmente nós, em muito pouco tempo, como diz a Sofia, nós tivemos muitas coisas, vivemos muita coisa e sendo a minha, eu penso que a tua também, a da Sofia, não sei. Tinha a primeira missão, o primeiro projeto voluntariado. Eu tinha estado em primeira e foi sim, já tinha estado em foi a primeira em Angola, não é? Primeira em Angola. A primeira missão realmente foi espetacular. E há bocadinho quando dissemos que realmente já tinham passado 16 anos e agora estando aqui a falar, a gente vai se lembrando de cada vez mais coisas, porque realmente foram muitos os momentos. Eu lembro-me essencialmente, e pronto, e para, se não vamos estar aqui... Não, nós ainda temos tempo, porque a entrevista ainda não acabou, por isso tranquilo. São amigas que se encontram à conversa. Era muita
foi muita experiência, foi uma vivência mesmo muito grande e penso que, assim como foi muito importante para eles, para nós, e falo por mim, foi muito, muito enriquecedora, ou seja, não estava à espera. Eu acho que mais do que nós fomos para lá ensinar, nós, e estou a falar de mim, não é? Aprendemos bastante. Realmente eu sei que vimos com uma perspectiva diferente, e nunca vamos pensar que vamos mudar o mundo, porque nós não vamos conseguir mudar o mundo realmente, e num mês então não mudamos mesmo nada, mas realmente foi muito, muito boa e muito enriquecedora, e eu acho que é uma experiência que toda a gente devia de viver. Pronto. Catarina, porque não mudamos o mundo, mas podemos nos mudar a nós próprios, não é? Exatamente. E acabamos por nos mudar bastante, ou seja, não temos consciência na altura, não é? Do impacto que aquilo está a ter em nós. É verdade. Mas passam-se anos e nós vamos estar, se calhar, velhinhas a falar umas com as outras e essa experiência ainda será significativa, mesmo que sejamos nós aqui com 70 anos, se dissermos o que é que marcou nas nossas vidas. Sim, essa viagem, esse projeto de voluntariado em Angola, sim, marcou as nossas vidas. Marcará sempre. Para terminar, diz, Catarina. Eu lembro-me de nós, não sei se vocês se lembram, no início a gente temos ficado um bocadinho apreensivas porque não tínhamos nada, não é? E no fim nós não queremos vir embora. Chorávamos. E nós queríamos lá ficar. Nós não nos importávamos nada, apesar de não termos nada, chegamos a uma altura que não nos importávamos nada de lá ter ficado. Não. Exatamente, era. Até porque lembro-me... Há uma riqueza que não é material, não é? Que é a riqueza das pessoas. Exatamente. E a riqueza dos afetos. E mesmo quando nós íamos para as aldeias, as pessoas do pouco que tinham, que não tinham quase nada, coitadinhas, guardavam um bocadinho para nos vir trazer, ou um bocadinho de banana, ou até matavam a galinha que tinham para nos dar de comer. E lembro-me, olha, por falar agora em galinha, num ofertório de uma celebração em Tomboco, quando nos ofereceram uma galinha, e eu fiquei com ela, e a galinha fez as necessidades todas que quis e tudo mais, e depois não era capaz de matar a galinha, depois alguém a matou, mas lá está, no ofertório vieram trazer a nós uma galinha, e levaram a galinha até ao altar, como também traziam mandioca, como traziam para aqui, que fazem ofertório, não é só para nós, é para os seus pais, mas do pouco que têm, o dar, o dividir, o estarem connosco. E nós vivemos numa sociedade ocidental muito marcada pelo egoísmo e pelo individualismo, ou seja, nascemos numa sociedade ocidental, não é? Marcada por estes dois. Não é generalizado, não é em todo o lado, mas há estas marcas do individualismo e do consumismo e do egoísmo, há em todo o mundo, não é? Mas claramente existe em Portugal, pronto. E passámos por uma experiência muito comunitária, não é? De vida de aldeia, de comunitária, em que há muito mais o foco na partilha, na comunicação, nesta riqueza dos contactos e isso foi uma grande aprendizagem, ou seja, alguém que também deixa de ter para si, para partilhar com os outros, por esta cultura de dar as boas-vindas a quem vem de fora. E quando nós regressamos, esta aprendizagem leva-nos a pensar, e eu, como é que eu acolho o estrangeiro? E eu, como é que eu acolho os estrangeiros, turistas, imigrantes, refugiados no meu país? Não é? E é nestas coisas que depois nos reposicionamos quando voltamos, porque levamos assim uma grande lição de vida, e que depois muda o nosso dia-a-dia, a nossa perspectiva muito mais firme em relação às prioridades da vida, ao direito à água, ao direito à alimentação, aos direitos humanos, à importância de incluir todos, principalmente os estrangeiros, os imigrantes, os refugiados, porque também fomos acolhidas e porque percebemos e aprendemos o valor da água, o valor da igualdade, o valor da liberdade, de uma forma que se calhar no dia-a-dia nos escapava até então. E eu acho que também uma coisa interessante foi o facto de nós as três, que mal nos conhecíamos, porque apesar das formações não dava para, com personalidades completamente diferentes, nós somos completamente diferentes, foi um esforço de crescimento muito interessante e de respeito entre as três. E havia uma coisa muito importante, era que à noite nós partilhávamos as três, as vivências, sem ciúme.
sem a tua história mais importante que a minha, tu tiveste mais beijinhos e abraços, eu tive, que isso é ridículo e que às vezes acontece no voluntariado, são criados pequenos guetos. Não, a nossa partilha das três foi extraordinária, a ponto de nós ainda nos chamamos manas, ou seja, eu mando à Sofia uma mensagem, olá mana, e lá está, podemos não estar todos os dias, eu já não falo eu falo de vez em quando com a Catarina, de vez em quando com a Sofia, se calhar mais um bocadinho com a Catarina, mas também não é muito, porque nós não estamos sempre em contacto, mas há ali um elo de ligação que sabemos que partilhamos e passamos momentos que foram marcantes e diferentes e diferenciaram a nossa vida no futuro, e isso foi importante. E isso também passou para a população que lá estava, porque nós quando fazíamos as coisas, nós íamos as três, nós fazíamos as três, nós tentávamos ajudar as três, e a equipe que lá estava integrou-nos, mas nós também tivemos que nos saber integrar, e isso é importante. Não ir com a ideia de que eu vou da Europa, de um humildade, escutativa, exatamente. E acho que vou mudar. Humildade, escutativa, não superioridade, não é? Cortar totalmente com qualquer sentimento de superioridade, com qualquer ideia de julgamento, totalmente errado essa postura do voluntário, não é? Alguém que vai achar que pode dar opiniões sobre coisas que desconhece. Não, é uma cultura totalmente nova. Desconheço esta cultura, eu não vou julgar, eu não vou dar opiniões. Vou estar eu por exemplo, estou-me a lembrar da aprendizagem. Estava-me a lembrar de uma situação que era, por exemplo, eu dou muita formação, mais a licenciados que me chamam de vários locais, até universidades, para dar formação, alguma delas dou gratuitamente, outra não é? Mas é assim, e uma das coisas que eu faço sempre e tento sempre é que esqueçam a ideia de que vocês vão para mudar para melhor. Tem que se aculturar, a aculturação, porque o facto de ser bom aqui não pode não ser lá. E eu dou muitas vezes o exemplo de nós nunca devemos utilizar muito as pessoas daqueles países como exemplos. É preferível pegar num boneco, numa vassoura e colocar o boneco e a vassoura, fazer de homem e a fazer de mulher, do que estar. E lembro-me de um exemplo que era numa situação, num determinado local, alguém estava sempre a dar o exemplo de, ora, vamos fazer de conta que esta menina que está aqui é feiticeira, vamos fazer de conta que aquilo ali é não sei quem. Ao final daquela formação que aqueles voluntários portugueses estavam a dar, o que aconteceu foi que as pessoas daquela aldeia acharam que os brancos que para lá foram sabiam que aquela jovem era a feiticeira e por pouco a matavam. E não era nada. Foi alguém que até estava ali na plateia, que sorria, que até era agradável e muito naturalmente, como um professor faz aqui, diz, olha, ó Sofia, fazes tu se faz favor de feiticeira. Ó Catarina, tu fazes de... Aqui é normal. Mas se calhar em determinado tipo de cultura é preciso ter muito cuidado com o que se faz. E eu lembro-me deste exemplo. E nós tínhamos esse cuidado. É ter também a perspicácia, mesmo não tendo tido a formação em Portugal, às vezes, sobre isto ou sobre aquilo, de que quais os danos que eu vou fazer negativos nesta população, se eu reagir assim, se eu vestir assim, se eu tiver estas atitudes, pôr-se sempre um bocadinho no lugar do outro. Não sei se concordam comigo. Totalmente. Acho que é mesmo muito importante. Por isso é que... também estamos quase. A vivência é mesmo mais uma vivência intercultural neste curto espaço de tempo, que é o tempo também de nos conhecermos um bocadinho e de podermos partilhar um bocadinho do que é que cada dos dois lados, não é? Daquela comunidade do Tombuco e do que é que nós que vínhamos de cada uma das nossas cidades sabia e tinha. E só isto já é uma riqueza que perdurou para as vidas, certamente, daqueles jovens que conhecemos, daquelas jovens e também das nossas, não é? Como estamos aqui a falar 16 anos depois, que foi algo que recebemos imenso e agradecemos a todas as pessoas que estiveram connosco lá em Tombuco e que nos puderam, e que pudemos partilhar tantas coisas que nos marcaram para sempre. Eu lembro-me, isto estamos quase também a terminar, quando foi para virmos embora, quando acenderam as fogueiras e puseram-se a tocar batuque. Eu sou uma chorona, chorei logo, mas estamos quase a terminar também, porque já estamos aqui há um bocado, o tempo passa,
mas queria que vocês só dissessem para terminar algo, porque este pequeno entrevista, que no fundo não é uma entrevista, é um encontro de amigos de missão, vai haver gente do Tomboco que a vai partilhar e vai chegar ao Tomboco, que eu isso já sei que vai chegar ao Tomboco. Era bom, tanto a Sofia como a Catarina, e depois também eu, mandarmos uma mensagem ou qualquer coisa para Tomboco, para as pessoas. Catarina, cada uma quiser. Ai, pois, uma questão difícil, olha, muitas saudades realmente, essencialmente muitas saudades e um agradecimento por toda a experiência que nos proporcionaram. Um agradecimento muito grande e um beijinho enorme. Sofia. Acho que é exatamente o mesmo, também acho que é importante sentirem que foi mesmo importante esta nossa presença aí, que realmente nos marcou para a vida toda. Portanto, foi tal a riqueza da partilha, dos encontros, dos afetos, das aprendizagens, que vocês estão mesmo, têm um cantinho especial no nosso coração, mesmo que já não contactemos nos dias de hoje. E por isso, obrigada. Obrigada. Pronto, e eu Portanto, também vou dizer... desejos também, tudo de bom. E eu também vou primeiro agradecer a vocês por terem estado aqui um bocadinho nesta partilha. E estávamos horas, porque agora que estamos a terminar já nos vem à cabeça outras coisas, eu já tenho aqui várias, mas também já não dá para falar muito mais. E dizer que foi extraordinário, foi marcante. E como a Catarina há bocado disse, vocês disseram, nós fomos as pessoas certas, na hora certa, para a primeira missão em Angola, e ainda bem que assim foi, porque às vezes se não tivesse resultado podia fazer com que qualquer uma de nós desistisse ou não quisesse continuar, e foi uma experiência extraordinária. Da minha parte também para o Tomboco um grande beijo, estarão para sempre na minha vida, com saudades. Desejo tudo de bom para todos vocês, para os jovens, para as mamãs, para os professores, para toda a gente, para todas as aldeias que visitamos. E acima de tudo, Sofia e Catarina, obrigado por me terem aturado a missão. Deixo-vos aqui o desafio, porque não? Eu acho que foi muito fácil, Fátima, foi muito fácil. Ainda bem, porque lá está, como a Catarina diz, eu sou afoita e quero fazer tudo e acho que foi muito bom. Não, és uma pessoa extraordinária. Todos nós aprendemos uns com os outros, mas acima de tudo foram as pessoas ideais. As pessoas ideais. E acima de tudo, obrigado. Quero-vos deixar um desafio que é um dia destes com a nossa Ama à Vida, amor, missão, ajuda, voluntariado, igualdade, dignidade e amizade. Partirmos numa missão. A Sofia com o seu marido e os seus filhos, porque não? A Catarina comigo, porque nós não temos filhos e também não temos marido, por isso tranquilamente podemos partir. Mas de qualquer das formas era interessante, era giro. Poderia ser para Angola, como poderia ser para outro local, mas acima de tudo eu sei que vocês continuam a fazer missão cá em Portugal. Não é preciso partir para longe. E a minha missão foi melhor porque vocês estiveram presentes e ainda estão. É verdade, é verdade. Também podemos dizer o mesmo. E por isso, uma maior obrigada para vocês as duas, para a Catarina. Igualmente. E também para vocês, para todos. Obrigada, foi muito bom estarmos juntas. Foi bom. E vamos repetir isto um dia destes. Foi... Bora lá. Madeira, Caldas da Rainha e Faf. Um grande beijo, um grande abraço de todo o coração. Beijinhos. Beijinho grande. Beijinho. Espera aí.